beleza? Ela começou a ser aplicada em diferentes conhecimentos, tranquilo? E também a cartografia começou a ser utilizada, mas lá em Roma, beleza? Na era das conquistas, na expansão territorial do Império Romano, a cartografia começou a ser utilizada para estudar o seu inimigo, estudar o terreno, né, que iria ser invadido, beleza? Aí a gente chega na Idade Média, né, na geografia medieval. Isso lá por volta de 476 depois de Cristo até 1453, mais ou menos. Na Idade Média, a forma de pensar, né, sofreu uma regressão muito grande. Como assim, professor, uma regressão? A gente está vendo aqui que a forma de pensar está cada vez mais evoluindo. Pois é, na Idade Média, essa forma de pensar ela meio que se estagna. Beleza? Como? Você tem a igreja, né, tomando conta, né, de grande parte ali da Europa, beleza? E com isso, a forma de pensar agora, na Idade Média, ela é muito voltada com base no teocentrismo. Tranquilo? Então, a humanidade pensava de acordo com os pensamentos da igreja. A ciência ela era abominada, você era chamado de bruxo se você praticasse ciência, você era excluído socialmente, beleza? Então, a ciência, aí como um todo, sofreu uma regressão muito grande, beleza? E com a geografia não foi diferente. Porém, lá no Oriente Médio, a gente está falando da Europa, né? Lá no Oriente Médio, a geografia começa a avançar um pouco mais. A partir, né, do que estudiosos do Oriente Médio começam a traduzir textos gregos que falavam sobre relações geográficas. Então a gente vê no primeiro momento onde na Europa, por conta, né, do avanço da igreja, do poder da igreja católica, a ciência como um todo sofre uma regressão. Porém, na Oriente Médio você tem a tradução de textos gregos falando sobre esse pensamento geográfico. Lá para o finzinho, né, da Idade Média, você tem o surgimento das grandes navegações. O que são essas grandes navegações? São as caravelas, é a exploração de novos continentes, é a exploração da América, beleza? É a galera saindo da Europa, os principais colonizadores, como Portugal, Espanha, Reino Unido, e indo ao encontro de novas terras, como a América, beleza? Então aí a gente já começa a expansão territorial maior. E a geografia está inserida nisso. A partir do momento que você, para expandir, você tem que observar as estrelas para se locomover, observar a posição do Sol, ou observar um mapa, estudar sobre aquele terreno. Então a geografia está presente, né, nas grandes navegações. O senso de localização está muito presente aí. Então, depois da Idade Média, né, nós temos a geografia moderna. Tranquilo? Que vai durar, né, de 1453, que é quando acaba a Idade Média, até 1789. Onde aí sim você tem a geografia se institucionalizando como uma ciência. Até esse momento a geografia não tinha o nome geografia, não era uma ciência. Era um estudo, eles estudavam. Mas não tinha essa classificação de ser uma ciência, né? A geografia o que é? Geo é terra e grafia é escrita, né? Então seria a escrita da terra, a descrição da terra. Por isso que a geografia ela engloba, né, várias e várias coisas. A pessoa que estuda geografia, ela vai estudar desde, né, as camadas da terra até as relações sociais da humanidade. Então a geografia ela passa por um âmbito muito grande. A geografia ela estuda muitas coisas.
a gente vê a cartografia, a gente viu na aula passada, né? A gente embolou um pouco a cabeça, né? Quando chega nessa parte de cartografia e começa cálculos matemáticos. Então a geografia, ela é exatamente isso, o nome é perfeito para ela. Geografia, descrição da Terra. Então a gente descreve a Terra em vários âmbitos, sejam eles naturais, físicos, ou humanos, ou relações humanas, relações sociais, relação do homem com a natureza. Essa é a geografia. Então, a partir da geografia moderna, nós temos a geografia se institucionalizando como uma ciência. Beleza? E é a partir disso que ela começa a sofrer influências naturalistas com Humboldt. Beleza? Onde ele vem para a América, começa a explorar, passou até pela Amazônia, e começa a introduzir o estudo natural na geografia, estudando a relação do homem com a natureza. E a partir de 1789 nós temos a geografia contemporânea, que tá, eu até anotei aqui, tá na página 681. Beleza? Então, o que foi essa geografia contemporânea? Você consegue abrir um leque maior para o estudo da geografia. Agora, a geografia, você tem várias fases. Você tem várias correntes de pensamento. Na página 681 tem um quadrinho, né, que mostra as diferentes correntes de pensamento da geografia, desde determinista, regionalista, quantitativa, crítica e ambiental e cultural. Beleza? A geografia ela vai se dividir em algumas áreas. A geografia física, que vai estudar as características físicas do planeta Terra, como clima, relevo, hidrografia. A geografia humana, que vai estudar as características do homem no espaço. Aí a gente vai falar de população, urbanização, industrialização, economia e etc. E a geografia instrumental, que vai estudar as principais formas de representar o espaço, sejam por meios digitais ou analógicos. E dentro da geografia ainda, nós temos alguns conceitos que vão nos ajudar a estudar cada tópico desse que a gente viu, né? Cada parte da geografia. Os conceitos, eles são conceito de lugar, conceito de espaço, região, paisagem, território, beleza? Cada um vai falar um pouquinho, né? A gente viu isso nas nossas aulas, mas eu vou relembrar um pouquinho de cada um deles. Conceito de lugar. Ele está muito associado à questão de afeto que você tem com aquela determinada região, com aquele determinado espaço, beleza? Aí sim, espaço geográfico é o conceito que vai estudar a relação do homem com a natureza. Território, ele vai estudar as relações de poder. Então, o território de um país, o território de uma tribo, o território de uma determinada cultura, o território dos skatistas. Beleza? Nós temos também a questão da região. O que seria a região? Seria a divisão por características comuns. Região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste. Você está dividindo, regionalizando por características comuns. Beleza? Eu vou dar um corte aqui no vídeo e deixo essa como a parte 1, para o vídeo não ficar muito grande, para não demorar muito para subir para o YouTube. Então, eu vou gravar a parte 2, beleza? Esse vídeo vai se dividir em 2 partes.